Eu sei que você entrou aqui com vontade, com sede de mais de Deus. A semana inteira você esperou por esse dia. Você quis que chegasse esse dia para ouvir algo. Eu sei que o Espírito Santo provocou você e gerou uma expectativa no seu coração. E teu coração está faminto e sedento por mais da palavra de Deus. E eu oro para que em nome de Jesus o Espírito Santo tenha toda a liberdade para fluir de dentro de você. Porque nós somos templo, morada do Espírito, e Ele habita dentro de nós. Então eu oro para que o Espírito Santo comece a fluir de dentro de você. As águas vivas que jorram para a eternidade, no qual você bebeu quando você encontrou Jesus, elas possam começar a se movimentar dentro de você. E como um rio que flui, isso vai ganhando forma dentro do teu ser, do teu espírito, da tua alma, do teu corpo, da tua mente e do teu coração. Eu peço para você não economizar em adorar a Deus enquanto ministramos a palavra. Você está livre na presença do nosso Deus para glorificá-lo, adorá-lo, para você se comportar livremente na presença dEle, entregar a Ele o nosso culto racional, entregar a Ele palavras de amor, uma canção nova que flua de dentro do seu interior. Portanto, em nome de Jesus, os céus já estão abertos aqui. O Espírito já caminha no nosso meio. Eu sei que enquanto nós estávamos ministrando o louvor, o Espírito já estava queimando no coração de alguns, se não todos, trazendo vida para dentro de você. Como nós falamos semana passada, agora deixa de lado todos os teus problemas, o que você tem que resolver amanhã. Agora é hora de concentrar naquilo que Deus vai falar com você a partir de agora. Yes. Sim, Espírito. Cumpra o teu querer na vida de cada um dos teus filhos. Fala assim comigo: Jesus, eu reafirmo a minha fé no Senhor. Eu declaro que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor, e não há nenhum outro além de ti. Você é suficiente para a minha vida. Fala: Jesus, eu já sou perdoado, porque você morreu na cruz e me redimiu com o teu sangue. Hoje eu tenho acesso à presença do Pai, porque você me amou primeiro. Fale: Pai, na sua presença eu me rendo, eu me entrego. Corpo, alma e espírito são teus. A minha mente é cativa ao Senhor agora. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como eu falei, eu peço para que você preste muita atenção, não desvie o teu foco, não desvie o teu olhar, porque aquilo que Deus vai falar com você vai marcar a sua vida hoje. Por isso eu peço para você colocar de lado o teu celular. Se chegar uma mensagem, por favor, não responda. Eu acredito que Deus promove situações na nossa vida que são situações decisivas. E se a gente perder essas situações, eu não sei se vai voltar outra oportunidade. Então, já que você está numa oportunidade como essa, por favor, coloque sua atenção toda naquilo que está sendo liberado desse altar. Demorou? Você que está vindo aqui a primeira vez, meu nome é Pastor Rafa, sou pastor da Zion. Você que já me conhece, glória a Deus por isso, é uma honra servir você. É muito bom poder estar aqui compartilhando o Evangelho. Nós começamos essa série a partir de hoje, algo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Por quê? Porque acredito que eu tenho visto, tenho acompanhado, não só na nossa igreja, mas em outros lugares, que a igreja ela não tem correspondido com o papel para o qual ela foi chamada para viver. A igreja tem, de anos, de um bom tempo para cá, ela tem vivido adormecida. Nós estamos num tempo como nunca, estamos ouvindo falar sobre o avivamento, o último avivamento, o avivamento do Senhor, que o avivamento está chegando, o avivamento está chegando. E glória a Deus por isso, eu acredito, porque são algumas palavras que foram liberadas sobre o Brasil, e eu acredito, e nós somos participantes dessas palavras que foram liberadas sobre nós. Você quer ser alguém avivado, sim ou não? Sim. E eu creio muito nisso. Só que para isso acontecer tem que ter um start.
E o start acontece na sua vida. O avivamento, o grande avivamento acontece quando cristãos de toda parte entendem o seu verdadeiro chamado como igreja, não o teu chamado eclesiástico. Ou, eu sou um pastor, eu sou um apóstolo, eu sou... Não. Isso aí é um ministério que Jesus estabelece para a edificação e preparação do povo de Deus. Isso é uma coisa. Eu estou falando do teu chamado como igreja. Aquele que foi chamado por Jesus Cristo, separado por Jesus Cristo nesta terra, representando ao Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno. Então, eu acredito que nós precisamos despertar para isso e o Senhor colocou no meu coração essa série de mensagens, que vão ser 3 mensagens, e você não pode ficar de fora disso. Traga outras pessoas para ouvirem isso também, beleza? Vamos dar início aqui. Tudo tem um princípio, e eu preciso que você entenda qual é a sua opinião sobre o sentido da vida. Para você, o que é o sentido da vida? Será que é simplesmente nascermos num contexto familiar, uns com pai, outros sem, uns com mãe, outros sem? Nascemos num contexto familiar, crescemos sendo educados na escola, depois nós somos treinados para assumir o mercado de trabalho, e aí então nós começamos a trabalhar no mundo secular, e aí então nós conhecemos alguém, um garoto ou uma garota, e nós começamos um relacionamento, e aí então nós geramos um filho, e aí então eu tenho um filho, uma família, e o trabalho, eu vou todo dia para o trabalho e volto e tenho a minha família. Eu pergunto, será que o sentido da vida é só esse, sim ou não? Se você pensa, se você pensa que o sentido da vida é simplesmente isso, acho que você está enganado. O sentido da vida não é simplesmente isso. Talvez esse sentido de vida era o mesmo sentido que o povo israelita tinha quando eles estavam escravizados no Egito. Lembra que nós falamos semana passada um pouco dessa história? E talvez esse mesmo sentido é o sentido de alguém que está preso. É o sentido de alguém que está dormindo, que não despertou para o sentido da vida. Isso você tem que pôr na sua cabeça e se preocupar se isso tem sido suficiente para você. Se isso não tem trazido incômodo para você, tem alguma coisa errada. Você está sendo manipulado por um sistema que não é de Deus. A família é de Deus, o trabalho é de Deus, mas esse círculo, essa vida sem sentido não é de Deus. Por isso que você vai encontrar ao longo de uma vida pessoas, por não encontrarem o sentido da vida, elas começam a se sentir vazias. E aí vem depressão, síndrome do pânico, vem perseguição, sentimento de perseguição e tantas outras coisas, a busca pelo suicídio. Por que uma pessoa busca um suicídio? Porque ela não encontra sentido de viver. E se você não busca sentido de viver, você pode ser um morto-vivo. Se você não faz sentido para você o que você está fazendo aqui. E isso me chamou a atenção quando o Espírito me visitou. E eu comecei a entender e buscar no Senhor, então, algo para trazer um despertamento para a igreja. E eu não digo para Zion, para a Vida Nova, mas para a igreja brasileira. Porque a palavra do Senhor não tem fronteiras, ela não tem limite. E eu acredito que o Senhor, o desejo do Espírito é impulsionar o Evangelho para alcançar toda a nossa nação. Não só a nossa nação, mas todas as nações da terra. Muito bem, vamos começar do começo. O Senhor cria, o Senhor, Ele governa e Ele reina na glória, na eternidade. Ele é Deus. Junto deles tem os teus anjos, serafins, querubins, todos os tipos de anjos. E eu acredito, se você for estudar sobre angelologia, você vai ver que existem várias hierarquias de anjos, que cada anjo tem uma função específica. Você vai encontrar Gabriel como anjo mensageiro, você vai encontrar Miguel como anjo guerreiro, enfim, a Bíblia fala dos dois, mas você vai encontrar os serafins, a palavra serafim vem do grego serafo, que quer dizer fogo. Então você vai encontrar que os serafins eles estavam mais próximos de Deus, porque da glória de Deus, o fogo de Deus inundava. Então você encontra esses termos na Bíblia, se você for estudar a fundo sobre isso. E junto desses anjos existia Lúcifer. Não precisa ter medo, querido. Não precisa ter medo. Ele já foi vencido na cruz. Tem pessoas que sentem arrepio. Ai, meu Deus, o Lúcifer. Mano, ele já foi vencido na cruz. O destino dele já está traçado. Ponto.
Você tem que se preocupar com você em ter ferramentas para, como Jesus, em Mateus 4, lutar contra ele. Não ter medo dele. E dentro de todo o exército dos anjos tinha Lúcifer. Lúcifer, se você for estudar, eu não quero entrar em termos teológicos, querido. Eu quero falar para você aquilo que eu busquei, aquilo que eu entendi, aquilo que a Bíblia mostra. Se você for estudar, você vai entender que Lúcifer, ele era o anjo responsável pela adoração celestial. Tanto que, se você for ver profeticamente falando, lá em Ezequiel você vai entender que Deus fala de Lúcifer como o querubim ungido. Ele era formoso e tudo mais. E ele era alguém próximo de Deus. E por ser alguém tão próximo de Deus, ele viu a glória de Deus, ele via como Deus reinava na eternidade. E ele, então, o orgulho, a Bíblia fala de orgulho, o orgulho nasce no coração dele. E ele então quer roubar o lugar de Deus. A criatura quer roubar o lugar do seu Criador, tem algo errado. Isso não é diferente na Terra hoje. A criatura quer roubar o lugar do seu Criador quando a autossuficiência está imperando no seu coração. E a autossuficiência imperou no coração dele, e ele então pega uma terça parte dos anjos e monta um motim para tentar roubar o lugar de Deus. Engano dele, coitado. Não sabia o que estava fazendo. É óbvio que Deus não permite, porque Deus, é soberano, grandioso, poderoso, eterno. Ele não tem fim, ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é Deus, ele é o eu sou. Ele, não há nenhum Deus comparado a ele. E Deus simplesmente fala, querido, aqui não. E Deus expulsa ele da presença. E então ele vaga. Só que Deus precisava derrotar ele. Porque ele está vagando. Ele está vagando na escuridão. E Deus precisa colocar um fim nisso. Deus então resolve criar os céus e a terra. Deus resolve criar o universo. Deus resolve então dar início em sua criação, como nós ministramos, como a Adriana cantou aqui. Deus então começa a criar o céu. A Bíblia fala que era uma terra vazia e sem forma, o Espírito pairava sobre as águas. E então Deus começa a liberar, haja luz, haja isso, haja aquilo. E Deus começa então a separar o firmamento da terra, a água da terra. E Deus começa então a dar formato na terra que estava vazia e sem forma. E assim era nós quando nós não tínhamos Jesus. Uma terra vazia e sem forma. E o Espírito de Deus pairava sobre nós esperando uma oportunidade. E aí então o Senhor um dia olhou para mim e para você e falou, haja luz. Você nasceu. E você foi criando forma. O amor de Cristo foi criando forma dentro de você. E aí então, Deus cria de tudo aquilo que Deus criou. As aves do céu, os animais terrenos, animais aquáticos, tudo que Deus cria, Deus fala, é muito bom, é bom. Deus é uma beleza em todas as coisas que Deus cria. Ele é o Deus criador. Eu fico imaginando as coisas lindas que Deus criou. Eu fico imaginando a beleza que é as coisas que Deus criou, as coisas que Deus formou pelo poder da palavra. E aí então, Deus olha tudo aquilo que Ele fez com muito amor. Ele olha, existe uma reunião da Trindade e Ele fala, façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu sei que enquanto eu estou falando, você está construindo um filme na sua cabeça, porque o Espírito está me mostrando isso. E aí então Deus cria o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança e sopra o fôlego de vida nele e faz dele alma vivente. Deus cria o homem e ele fala, não é bom, é muito bom. Deus pega o homem, criação, imagem dele, semelhança dele, e coloca este homem no meio de um jardim criado por ele. Por quê?
Porque Deus precisava deste homem na terra, a manifestação da glória dele, da beleza dele, da imagem dele, representando ele para derrotar Satanás. Tá pegando o que eu estou falando? Deus cria então o homem, coloca no meio do jardim e dá para o homem então governo. O que é governo? Poder para governar, autoridade para governar. E o homem começa então a chamar os animais, dar nome em cada um deles. Poder criativo. Deus dá criatividade para o homem e começa a dar para ele o nome dos animais. Você tem cara de baleia, você tem cara de passarinho, você tem cara disso. E Deus começa, e o homem, Adão, começa, a semelhança de Deus, começa a então a exercer o governo e a autoridade que está sobre ele. E ele começa então a gerar o poder criativo de Deus, nome em todas essas coisas. E Deus fez o homem para se relacionar com o homem. Porque, meu irmão, se você entender que se você foi feito para ter intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, a sua vida está guardada no jardim dele. O grande problema do homem com Deus é a desobediência, é a insubmissão, é a autossuficiência que faz com que o homem olhe para longe, faz com que o homem se sinta poderoso, autossuficiente para viver longe e independente de Deus. Eis aí um grande problema. Então, Deus se relaciona com o homem e todos os dias, na viração do dia, Deus vem e fala com o homem, abraça o homem, criação dele, semelhança dele, no meio de tudo aquilo que ele fez. E Deus começa a se relacionar com o homem, olho no olho. Eu fico imaginando todo dia Deus descendo, Adão esperando Deus para se encontrar com ele, e eles começam a caminhar juntos, e Deus vai falando, e aí filho, o que você fez hoje? Ele fala assim, então pai, hoje eu dei o nome para esse animal aqui, o que você acha? Hoje eu dei o nome para esse aqui, olhei para aquela árvore, achei tão bonita, olha, dei o nome dessa aqui, muito bem, isso aqui, e ele começa a conversar, a se relacionar com Deus. Deus se manifestava, Deus se apresentava para a criação dele. Deus se apresentava para o melhor dele. Deus cria Eva e fica Adão e Eva habitando no jardim. Deus tira Eva da costela dele, ele cai num sono profundo e tira a mulher da costela dele e cria a mulher. E aí então ele fala, será os dois uma só carne. Muito bem. Até aí estava tudo lindo e maravilhoso. Só que Deus não fez o homem para ser um robô. Deus fez o homem para ter o livre-arbítrio. E o homem, criação de Deus, precisava escolher a Deus por quem Deus era. O homem, a criação de Deus, precisava escolher a Deus por quem ele era. E aí então Deus coloca uma árvore no meio do jardim e fala assim, olha, você pode comer todos os frutos, mas dessa árvore você não pode comer fruto algum. Eu não acredito que tenha algum problema no fruto da árvore. Eu não quero acreditar nisso. O maior problema que eu encontro aqui é a desobediência. O fruto é o de menos. Do bem e do mal também é o de menos. Mas a desobediência. E aí vem então Satanás incorporado numa serpente. E eu vou falar para você, estou falando coisa minha, não está na Bíblia. Eu acredito que Satanás devia ter se apresentado a Eva várias vezes. Porque se você está lá e de repente aparece uma serpente falante do seu lado, você não vai achar nada comum. Então eu acredito que ele foi, como ele sempre faz, um leão ao nosso derredor, esperando a hora certa. Está ligado o que eu estou falando? Presta atenção. E eu acredito que ele visitou Eva algumas vezes. Estou falando eu, Rafael. Visitou Eva algumas vezes esperando a hora certa. A hora que ela vacilou, ele trouxe de bandeja para ela. E ela, a palavra diz que ela viu que a árvore era boa, desejável aos olhos. Era uma árvore bonita. Ela simplesmente foi lá, pegou o fruto, comeu, deu para o seu marido, para o Adão.
e ele comeu e os dois pecaram. Neste exato momento eu quero que você entenda uma coisa. O pecado gerado pela desobediência, ele deu vazão para o sofrimento, para a dor, para a morte, para tantas coisas que você vê hoje. Fome, miséria, um sofrimento fora do comum. Isso tudo é consequência do pecado original, do pecado gerado pelo primeiro homem. Está conseguindo entender? E aí então, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, lá em Gênesis capítulo 3:15, ele fala assim: e porém, ele amaldiçoa a serpente falando, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e porém, perdão, ele está amaldiçoando a serpente aqui, ele fala assim: e porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, e entre a tua semente, a semente da serpente, e a sua semente, a semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é a primeira menção do Messias. Deus, na sua bondade, já está falando assim: a tua semente será ferida, vai ser esmagada, não antes de você ferir o calcanhar dele, sem antes de você feri-lo na cruz. Deus está falando, Deus está ainda no controle de todas as coisas. Deus fala assim: ainda não acabou. Eu ainda continuo no controle de todas as coisas. Porque Deus é soberano, Ele sabe exatamente o que está fazendo. O que Deus fez, meu irmão, foi colocar diante do homem uma escolha, para ele não ser um robô, para ele escolher a Deus, livremente, por seu livre-arbítrio. Não é porque foi criação de Deus que ele tinha que se submeter a Deus, que ele tinha que ser um robô. Mas Deus coloca o poder da escolha diante dele e ele escolhe desobedecer a Deus. E aí então ele sai do Éden e aí vem uma palavra sobre a serpente e sobre a mulher, e aí então inicia um tempo. Lembrando que Deus cria o homem à sua semelhança. E Deus, nesse momento, com muita dor no coração, entre o pecado e a santidade que ele tem que tirar o homem do jardim, do relacionamento. E ele então sai. E aí começa uma jornada. O pecado entra no mundo, as coisas vão acontecendo, e o homem entrega o governo que foi dado a ele de bandeja para Satanás. Satanás então começa a governar este mundo. Satanás, que era para ser derrotado no Éden, ele ganha no Éden, e aí então ele começa a imperar o seu governo. Ele começa a trazer um esquema de governo. Matança, sofrimento. Caim e Abel, o primeiro homicídio que tem, a primeira morte que acontece ali. E você vai vendo que desgovernadamente o homem vai perdido de tudo, não encontra mais sentido da vida. E aí então você conhece a história, vem Deus, constrói, levanta Noé, constrói a arca, e aí então traz o dilúvio, e Deus tenta então começar um novo plano. Passado um tempo, esse plano, as pessoas, a humanidade que foi gerado dentro do homem, a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa foi gerada dentro de nós. E aí então o mundo vira um caos. Existe a Torre de Babel, que é o homem tentando se encontrar com Deus. O orgulho do homem de tal maneira: vamos construir uma torre. Eles constroem algo bem alto para tentar encontrar a Deus. É óbvio que isso é falido. Deus traz confusão no meio das línguas e o plano acaba. A partir deste momento, Deus começa a trabalhar o resgate dele com a humanidade. Como? Deus, nesse tempo existia já muita idolatria. Povos, nações sendo levantadas. Eu estou falando aqui já que passou um primeiro milênio. Homens, mulheres adorando outros deuses, o sol, a lua, os animais, colocando essas coisas como Deus. E aí então Deus pega Abrão, uma família idólatra, uma família pagã, que adorava vários deuses. Deus pega esse homem e tira ele desse contexto,
tira ele desse contexto e começa então uma nova história através de Abrão. E aí vem a história dos patriarcas. Abrão, Jacó, virou Abraão, Isaac e Jacó. E aí então Deus começa a criar uma geração após geração que vai glorificar o nome dele. Logo depois da saída do Egito, que eles ficaram presos 430 anos mais ou menos, eles saem do Egito, e eles então, Deus chama esse povo para estabelecer uma aliança com esse povo. Agora Deus está firmando uma aliança. Deus faz promessas para Abraão, dizendo que dele viria toda uma nação, dele viriam vários descendentes. Ele, por não ter filho, fica meio difícil ali no começo, mas depois vem Isaac, e aí depois começa a desenrolar o negócio. E aí então Deus quer criar uma aliança. E Deus, em Êxodo capítulo 19, versículo 2, ele diz assim: logo Moisés subiu o monte, estou falando isso no deserto, depois da saída do Egito, 3 meses depois, ele chama Moisés e fala assim: logo Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó. Descendentes de Jacó, ele está falando as 12 tribos de Israel. E declare aos israelitas, ele está falando aos descendentes, aos cabeças das 12 tribos, junto com os descendentes de Israel. Ele está falando da comunidade israelita. Ele fala: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, ou tesouro particular, entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Versículo 8 de Êxodo 19 diz assim: o povo todo respondeu unânime: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou a resposta do povo. Neste exato momento, quando Deus fala: se vocês fizerem isso, tal, vocês serão o meu povo, a resposta do povo é: faremos tudo. Nesse exato momento, sela uma nova aliança. Saída do Egito, e no deserto, Deus sela uma nova aliança. Deus separa um povo de todas as nações da terra. Entenda isso. Neste exato momento não está só o povo de Israel na terra. Existem várias nações, vários povos, tribos, línguas, nações, vários. Deus pega um povo, um homem, Abraão, separa esse homem. Deste homem, todas as suas gerações, Deus pega o povo que foi descendente da geração de Abraão, Isaac e Jacó, e separa este povo e estabelece uma aliança com ele. O homem, semelhança de Deus. Deus então faz uma aliança, uma nova aliança com o homem, dizendo que se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. A condição da aliança era, mais uma vez, a obediência. A condição no Éden era a obediência. A condição no deserto era a obediência. A condição é e sempre será a obediência a Deus. É daí que surge a palavra santidade. Santidade vem da palavra santo. Santo vem do separado. Nós somos descendentes de Abraão por Jesus Cristo, herdeiro e co-herdeiro com Jesus. Nós herdamos todas as promessas que foi liberadas sobre Abraão. Eu quero que você entenda isso. E nós, como povo santo, nós somos separados. Deus separa um povo para Ele. Por isso a palavra santidade. A santidade quer dizer separado. Nós não somos como todas as nações, todas as tribos, línguas. Não. Deus pega um povo exclusivo para Ele, separa esse povo e fala: vocês são agora propriedade particular minha. Uau! Deus te chama de particular, você é exclusivo dele. É isso que você é. Só que daí começa toda mais uma jornada do povo no deserto. Passado um tempo, Moisés morre, Josué assume o bastão da liderança. Então Josué começa a conquistar os reinos.
Josué entra em Canaã, derruba Jericó e começa a ganhar a cidade de Ai, e assim vai, ele começa a ganhar as cidades. Por quê? Porque Deus está estabelecendo, através do povo dele, governo na terra novamente. A ideia de Deus é glorificar o nome dele, fazer o nome dele conhecido em todas as nações, em todo o mundo. A ideia de Deus era pegar esse povo que é exclusivo dele e ganhar, preencher espaço na terra, com a ideia de glorificar o nome dele. Só que Deus faz um acordo, dizendo: não façam alianças com os povos, nem com os deuses deles. Então eles invadiam uma cidade, e naquela cidade idólatra existiam deuses, existiam povos ali. E Deus está falando assim: quando você assumir o governo da cidade, não se alancie com eles, não adore o Deus deles. Porque lembra que nessa época está acontecendo, o povo está adorando qualquer coisa. E aí então, Deus fala: você não se alincie com ele. Lembra de mim. Por isso que existem as festas, os tabernáculos, a festa das cabanas, que é a mesma, a festa de Pentecostes, a Páscoa. As festas judaicas eram para celebrar. Para que celebrar? Para o povo lembrar de onde eles saíram, lembrando o Deus que eles têm, para eles permanecerem fiéis na aliança que eles fizeram, para eles não se contaminarem com este mundo. Essa é a ideia das festas. E Deus traz essa ideia ensinando eles: permaneçam, lembrem de onde vocês saíram, lembrem de onde vocês saíram. Lembrando, mais uma vez, Deus separa um povo, homens e mulheres, que refletem a glória dele, que é a imagem e semelhança dele, com o intuito de trazer conquistar a terra, ganhar espaço na terra, glorificar o nome dele na terra. Por isso que o povo ia conquistando. Logo em seguida veio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Depois começa o tempo dos juízes. Depois de Josué vem os profetas, Samuel, e o tempo de juízes, Sansão, que o Felipe falou aqui. E vem os juízes, Débora e tantos outros. E vai indo, até uma hora que o povo pede um rei. E Deus ainda não estava preparado para dar um rei ao povo. E então eles levantam Saul, um homem da tribo de Benjamim. E aquele homem é ungido por Samuel. E ali ele começa então o primeiro rei de Israel. Ele começa o primeiro rei de Israel. Era alguém que talvez não era tão conhecido, porque ele era de uma tribo. E aí então começa a história dos reis. E a ideia de Deus é: permaneçam, não façam aliança com outros povos. Vocês são um povo exclusivo meu. Lembrem de mim. Vocês são imagem e semelhança minha. É através de vocês que eu vou glorificar o meu nome e outras pessoas, e eu vou espalhar o meu nome, glorificar o meu nome em toda a terra. Só que o povo, infelizmente, o coração do homem, ele é tendencioso ao erro. E todos os reis, depois de Davi, infelizmente fracassaram. Foram homens que não permaneceram, um ou outro que conseguia, mas logo em seguida o coração se desviava. E assim foi o rei Acabe. Jezabel casou com ele, e ela dominou o pedaço. E lembra que Deus nessa hora levanta Elias vai lá para restaurar o altar do povo. Passou esse tempo, logo em seguida o povo cai de novo, e sempre na idolatria, sempre fazendo alianças. Ou seja, o povo se esqueceu do Deus deles. O povo se esqueceu de quem o chamou. Eu não vou generalizar, porque dentro de toda uma nação sempre vai existir um justo que clama. Sempre vai existir um que clama por justiça. Sempre vai existir. E aí então, tem uma hora que o 21º rei, aí é a derrocada do povo de Israel. Ele faz uma aliança, ele tem uma aliança com a Babilônia, mas ao mesmo tempo ele traça um plano com o Egito. E aí o rei da Babilônia, Nabucodonosor, fica sabendo disso, e ele fica furioso, então ele vai para tomar a cidade. Acabou. É Zedequias? Se não me engano é o rei Zedequias, é o 21º rei de Israel. E aí então ele vai lá, Nabucodonosor, e destrói. Os muros da cidade acabam, o templo é destruído, eles roubam tudo do templo e leva cativo o povo para a Babilônia. Babilônia significa o governo das trevas. O povo que foi separado, exclusivo por Deus, agora estava de novo no governo das trevas. Porque quando eles chegaram lá, o povo todo tinha que adorar a Nabucodonosor. O sistema de Nabucodonosor era cruel, ele matava, ele era um cara idólatra. Você lembra bem da história? Sadraque, Mesaque e Abednego foram os únicos que não se curvaram, foram para a fornalha.
o anjo do Senhor estava lá, eles não morreram, e Deus depois Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus prevaleceu, e aí depois vem o resgate do exílio. E aí então eles vão e constroem o muro da cidade novamente, e começam um novo tempo. E é exatamente esse tempo, esse despertar que está acontecendo conosco hoje. Nós estamos saindo da Babilônia, do governo das trevas, despertando para o nosso chamado, que nós somos imagem e semelhança do Deus Altíssimo. E o Senhor está nos resgatando disso, e nos levando para uma terra dele. E o que acontece aqui? Lembra lá em Gálatas 3,15 que Deus anuncia a primeira menção do Messias? E aí então, o povo na Babilônia, cativo, preso, Deus levanta vários profetas para profetizar a vinda do Messias. Porque é só através de Jesus Cristo, o segundo Adão, morrendo na cruz, derramando sangue inocente, só através de Jesus era possível religar o homem a Deus. É só através de Jesus Cristo de Nazaré que era possível o homem ter relacionamento com Deus. Só através de Jesus Cristo que era possível o homem ter acesso à presença de Deus novamente. Porque esse acesso foi quebrado no Éden, quando o homem ele desobedece a Deus. E aí então vem Jesus com a sua graça. E mais uma vez, como a árvore que foi plantada no jardim, Jesus Cristo nos dá escolha: a morte ou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Que engraçado, novamente, passado 2.000 anos, 4.000 anos, sei lá, nós estamos diante de Jesus e nós temos que escolher se eu quero Ele ou se eu não quero. Se eu escolho a vida ou eu escolho a morte. E talvez você está aqui hoje e você não entendeu o seu papel ainda. E Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te fazer povo eleito, geração santa para Ele, um povo separado por Ele. Olha toda a história que aconteceu para chegar a sua geração, para chegar ao seu tempo, para agora você dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui. Isso é muito sério. E tem um monte de cristão dormindo, morrendo, sem encontrar o sentido real da vida. O sentido da vida está em Jesus Cristo. O sentido de toda a vida do homem está em Jesus Cristo. E qual o desejo do Senhor nos despertar? O amor dele ganha forma em nós, e eu sou testemunha do amor de Cristo, e outras pessoas conhecem a Cristo, e o céu é povoado, e as pessoas são justificadas e são salvas da morte eterna. Esse é o objetivo de Cristo, nos salvar. O que o Senhor Jesus veio fazer? Lembra que a autoridade e o governo desse mundo foi entregue a Satanás? Jesus vem então nos tirar desse sistema, nos transportar das trevas para o reino dele agora. E pela fé em Jesus Cristo, pela fé nós somos salvos, e pela fé eu faço parte, eu sou participante do reino de Deus, vivendo dentro do reino das trevas. O reino das trevas está ao meu redor. Por isso que a Bíblia nos chama de embaixadores. Sabe como que é o papel de uma embaixada? Uma embaixada dentro de um outro país. A embaixada americana aqui no Brasil. Como funciona? É um estabelecimento que todas as leis que regem na embaixada americana no Brasil é dos Estados Unidos. Se você cometer alguma coisa dentro lá da embaixada, o que vale a embaixada é a lei dos Estados Unidos, não é do Brasil. Por quê? É um pedaço dos Estados Unidos dentro de outro país. É a mesma coisa com a igreja. Nós fazemos parte de um reino, nós somos embaixadores, e ao nosso derredor existe o sistema e o governo das trevas. Só que nós somos embaixadores de Cristo. E o que vale para nós é a palavra de Deus. Só que esse reino, essa embaixada, ela tem autoridade sobre o reino das trevas. O Senhor nos colocou assentado num alto e sublime trono ao lado dele, e nos deu poder e autoridade sobre todas as trevas, sobre o reino das trevas. O Senhor colocou você assentado ao lado dele,
e te deu autoridade para você conquistar, tomar o reino de Deus à força. É esse o teu chamado, e você precisa acordar para isso. Se você entender isso, você ganha sentido para a tua vida. Por quê? Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. É tudo sobre Ele, não é sobre você. É tudo sobre Ele. Você vai começar a entender algumas coisas que estavam meio complicadas na sua vida. Porque você estava colocando você em primeiro lugar. Porque você estava buscando coisas sem sentido. Você estava dentro da igreja buscando coisas que é do outro sistema. Você está dentro da igreja buscando se alimentar de coisas do outro sistema. É claro que não vai dar certo. Você é separado, você é santo. Não vai rolar assim. E aí vem Pedro, 1 Pedro 2,9, falando assim, olha que coincidência. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ele fala aqui assim, ó, geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo. Sacerdócio real. Para alguém ter acesso à presença de Deus, era só um sacerdote. Deus está falando assim, ó, Jesus é o intermediador entre o homem e Deus, e agora você está em Cristo Jesus, e o sangue do Cordeiro agora te dá acesso, você é um sacerdócio real. Ele está falando assim, você é uma geração eleita, eu escolhi você. Eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, desde a formação do mundo, você já estava escrito. Você já era meu. Ele está falando, você é uma nação santa, é uma nação separada. Exclusivo de Deus. Por que exclusivo? Porque Deus não quer te dividir com ninguém. Deus, o Espírito Santo, lá em Tiago diz que o Espírito tem ciúmes de mim e de você. Por isso, quando você quer se aliançar com alguma coisa que não é de Deus, vem o vazio. Por isso, quando você quer se aliançar com alguma coisa que não é de Deus, a sua vida vira uma bagunça. E você busca respostas nos outros e você não encontra e não vai encontrar. Mas quando você permite e se apropria dessa palavra de que você é nação santa, povo eleito, sacerdócio real, o Espírito vai gerar o caráter e formar em você o caráter de Cristo, e você se torna semelhante. Qual o objetivo de ser tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então agora, Deus chama nós, nos chama de povo eleito, nos dá o seu Espírito, nos chama de templo do Espírito, para a manifestação da sua glória, como embaixadores de Cristo nessa terra, nesse sistema, para anunciar as grandezas do nosso Deus. E nós estamos fazendo o quê? Vivendo a nossa própria vida, dentro do meu próprio reino. Todos os reinos de Israel foram frustrados, todos, exceto o de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, que restaurou a adoração de Deus no povo, que era um homem que obedecia, tinha intimidade. Os maiores salmos foram escritos por ele. Depois dele, um outro. Será que nós estamos sendo como o povo de Israel? Esse tipo de rei que tem trocado a glória de Deus e nos fazendo aliança com os príncipes e os ídolos dessa terra sem a gente saber, consciente ou inconscientemente. O ídolo não significa só uma imagem, mas um ídolo que toma conta do seu coração é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar, onde o primeiro lugar tinha que ser dele, Jesus Cristo. Se você está trocando a ordem das coisas, você está sendo como um rei de Israel que não deu certo. E provavelmente você está sendo governado pelo sistema da Babilônia. Mas se você der ouvidos a Deus, o Senhor te tira desse exílio, desse tempo de escravidão, restaura os muros do seu coração, estabelece você no reino e começa a te dar um tempo novo. O Espírito está sobre nós.
E como foi visto, e como a palavra que o Senhor me deu, Ele está abrindo túmulos e tirando os mortos, trazendo vida. Porque, meu irmão, Deus conta com você para que outros sejam alcançados. Não diga que não é o teu tempo. Não diga que não é para você. Não diga que você não conhece, porque agora você sabe a verdade. E a verdade te liberta, diz a palavra. O Senhor está libertando você do seu pensamento, esse pensamento que te escraviza, e trazendo a luz ao seu entendimento, acerca da luz da palavra, para que você seja um novo homem, uma nova mulher. Lembra só, você é um adolescente, você é um jovem, uma jovem, e você tem que entender que existe um peso de responsabilidade sobre os teus ombros. A Bíblia fala que sobre nós existe força, sobre o jovem existe força, intensidade. E é você que Deus quer usar para mudar a nação. É você que Deus quer usar para mudar lá no seu trabalho. Eu tenho falado isso de tempo em tempo, só que agora é hora de você entender e acordar para isso. É tempo de você acordar para isso e de fato viver isso. Ou você vai permanecer escravo, uma vida sem sentido, sendo governado pelo príncipe deste mundo que é Satanás. E ele quer levar com ele, porque ele conhece o destino dele, que é no lago de fogo. Ele quer arrastar, como ele fez com uma terça parte dos anjos, ele quer arrastar a humanidade junto com ele. Mas enquanto existir eu e você para anunciar as boas novas do Evangelho, anunciar a Cristo, de que Cristo salva, Cristo liberta, que há sentido em Jesus Cristo, nós vamos dar trabalho para ele. E não tenha medo, porque maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E chegou o tempo, meu irmão, de você se levantar, mas é numa força. Sabe esse pecado que você luta com ele, você não consegue vencer, que ele tem te prendido? Se você der vazão para essa palavra hoje, essa ligação é cortada e você é liberto agora. A tua alma que está aflita, buscando preenchimento num homem, numa mulher, num namorado, numa namorada, ela é preenchida e ganha forma com o amor de Deus. A tua alma que um dia foi contaminada pela natureza pecaminosa, ela é purificada agora pelo poder da limpeza, pela palavra de Deus que purifica. É o teu tempo. Eu tenho uma palavra profética que Deus me deu aqui na sexta-feira, na oração, essa sexta-feira. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize, e a esses ossos, diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, não é a minha voz, é a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Eu fiz isso aqui na sexta. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito agora. Venha desde os quatro ventos,
ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, e conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé, era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Se foi, nós fomos exterminados. Profetize e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Palavra profética que o Senhor me deu. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor me deu um entendimento. Vale de ossos secos era o povo que pereceu. Você que estava morto, sem esperança, perdido no sistema desse mundo. Lembrando que a visão que o profeta vinha aqui é a visão do povo de Israel, que estava exilado, que estava com a vida derrotada, sendo governado pela Babilônia. Estavam mortos, sequíssimos, não havia mais vida. Os ossos eram o corpo de Cristo, que está sendo restaurado. E ele profetizou sobre os ossos. Os ossos se colocaram de pé, mas não tinha vida neles. E depois ele profetizou para que o Espírito de vida viesse sobre eles. E o Espírito vivo é a conexão do homem com Deus. Deus está restaurando a igreja e está restaurando a conexão, o relacionamento dele com o homem aqui. E isso está vindo sobre nós, sobre você, Zion. E o Senhor fala, ele fala: nossa esperança desvaneceu se fomos exterminados. Não tinham vida, não tinham espírito, estavam sem esperança. O Senhor restaura o corpo, dá o espírito, e agora restaura a esperança em Jesus Cristo. Jesus Cristo em mim é a esperança da glória. Jesus Cristo em você é a esperança da glória. Você não morreu, você está vivo. O espírito de morte não pode mais fazer parte da sua vida, porque Jesus vive e Ele reina. Os seus ossos que estavam secos, agora eles começam a ter vida, e você começa a se colocar de pé como um exército. Você que estava morto, como um zumbi, buscando jogar tudo pro alto, porque você não encontra sentido para a sua vida. Ele traz vida. Ele traz vida ao teu espírito e restaura a comunhão. O jardim que um dia foi, que o homem saiu do jardim, agora Deus restaura o jardim e chama o homem para o jardim de novo. E Deus começa um relacionamento de novo com o homem em Jesus Cristo, que morreu na cruz, que derramou sangue e ressuscitou dentre os mortos e nos deu vida eterna e preparou morada para nós. E Ele te chama como povo exclusivo, sacerdócio real, e está despertando